Amém? Irmãos, nós glorificamos a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa, né? Que Deus nos concede estarmos aqui para juntos glorificarmos o seu santo nome, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? E certamente Ele tem algo para falar conosco nesta noite. Ele sempre tem uma palavra para nós, Deus sempre tem uma mensagem ao nosso coração. Basta que nós estejamos com o coração aberto. Aleluia! Nós temos que ter o desejo de ouvir a voz de Deus. Deus fala com aqueles que querem ouvir a sua voz. Aleluia! E quando viemos na casa do Senhor, nós queremos ouvir Deus falar conosco. Amém? Queremos também saudar os irmãos, né, que estão assistindo e participando, né, pela internet. Que Deus abençoe suas vidas grandemente e que fale poderosamente nos nossos corações nesta noite. Amém. Gostaria de ler um texto, irmão, da Palavra de Deus, um livro bem conhecido da igreja, o livro de Hebreus, no capítulo de número 3, do versículo 1 até ao versículo 19. Vou fazer a leitura do texto para aqui. Aqueles que não conhecem ou que não têm a Bíblia possam entender a mensagem e conhecer o texto. Amém? Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. O título desta leitura é Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Podeis sentar, irmãos. Prezados amigos, irmãos, ouvintes da Palavra de Deus,
Esse texto de Hebreus, ele nos traz uma mensagem, né, de advertência para as nossas vidas. É sempre, né, todo o livro de Hebreus é um livro de advertência, de chamamento, chamando a atenção dos crentes. Porque quando falamos no livro de Hebreus, né, ele fala sobre fé. Nós logo pensamos em fé. Mas, na verdade, ele é um livro de exortação, né, à firmeza, à fidelidade, à confiança. Deus não quer que nós sejamos inconstantes, infiéis, né, sem fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando o escritor aos Hebreus, né, quando ele escreveu esta carta, né, esta epístola, ele estava preocupado com a situação do povo de Deus que estava distante de Jerusalém, é um povo que não estava em Jerusalém, mas estavam sofrendo uma grande perseguição, uma grande luta, uma grande dificuldade, e com isso eles estavam pensando, né, em voltar ao judaísmo, estavam pensando em abandonar a fé em Cristo, né, a fé cristã, porque eles não estavam sentindo, né, a firmeza, a confiança, porque estava faltando neles aquele apego, né, realmente à fé, porque eles estavam acostumados, foram criados no judaísmo, com rituais. Né? O povo estava acostumado com aqueles, né, os rituais da lei, né, com o sacrifício. Então, quando eles agora estão servindo a Deus, adorando, né, em espírito e em verdade, e quando veio a luta, quando veio a dificuldade, eles sentiram, né, eles se sentiram desamparados. Eles não tinham alguma coisa concreta para se apegar, né, para colocar a sua fé. E com isso nós vemos, irmãos, muitas vezes, em muitas igrejas por aí, que eles criam, né, simbolismos. Eles criam, né, aquela história do copo com água, né, do lenço, né, do cajado, disso e aquilo. É para que as pessoas coloquem a sua fé no objeto. Fixe a sua fé no objeto. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós acreditemos nele em espírito e em verdade. Nós temos que crer pela fé, irmãos. Não é simplesmente com coisas, né, abstratas, coisas concretas, né? Mas nós temos que ter aquela confiança em Deus de que Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia. Então, quando aquele povo estava passando uma grande dificuldade, porque o povo de Deus sempre está sendo perseguido, o povo de Deus sofre perseguição, sempre passou por perseguições e sempre vai passar. O inimigo de nossas almas, ele não dá descanso, ele não descansa, ele não quer ver que nós temos tranquilidade, mas ele quer trazer sempre a perturbação, quer trazer a intranquilidade, trazer a insegurança. E a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir, e ele quer destruir a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso sossego. Então, quando o crente, se ele não está firmado em Cristo, então ele começa a vacilar. E assim estava aquele povo. Então, o escritor aos Hebreus, ele começou a chamar a atenção deles, começou a lembrar, não é, as coisas passadas, começou a mostrar que Cristo era superior a Moisés, que eles queriam voltar para a lei, e a lei foi dada por Moisés, e o povo tinha assim um grande apreço por Moisés. Moisés foi um profeta famoso em Israel. Então, desde aquela época, né, desde que Moisés ele faleceu, o povo tinha aquela admiração muito grande por ele, porque Moisés foi o quê? Foi o introdutor da lei. Ele introduziu a dispensação da lei. Então, ele realmente foi um grande profeta, um grande homem. Mas disso, ele foi um instrumento de Deus, não é? Moisés não era para ser adorado. Por isso que Deus não permitiu nem que o corpo de Moisés fosse encontrado. Porque certamente aquele povo iria idolatrar o corpo de Moisés. Iria colocar aquilo como um ídolo. Então Deus pegou e sumiu com o corpo de Moisés. Mas mesmo assim ficou marcado no povo, né, aquela imagem de um grande profeta. E realmente Moisés foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Não é? Mas ele, né, ele fez, quando ele era vivo, ele fez alguma coisa. Depois que ele morreu, acabou. Estamos nas mãos de Deus. Né? Mas o povo ainda era apegado a Moisés. Tinha aquela admiração, né? Tinha aquela certa idolatria por Moisés. E Deus queria tirar isso, né, do coração do povo. E o escritor aos Hebreus estava justamente tentando mostrar que agora que eles eram cristãos, que tinham saído do judaísmo, eles tinham agora uma nova natureza. Eles tinham agora um outro motivo para crer em Deus, um motivo bem maior e bem mais forte. Aleluia. Porque agora nós estamos no tempo da graça. Aleluia. E Jesus Cristo foi aquele que trouxe a graça. Então, quando ele fez esta comparação, né, entre Moisés e Jesus Cristo, ele justamente estava querendo mostrar que Cristo era superior a Moisés. Aleluia. Então nós tinha que se apegar com Jesus Cristo, não mais com Moisés.
Não mais com a lei, porque a lei já era passada. A lei não tinha mais valor para eles, mas eles estavam ainda titubeando, estavam ainda duvidando, estavam ainda vacilando. E quantos crentes hoje, irmãos, nos dias de hoje não passam por luta? Quantos crentes no dia de hoje estão passando por dificuldades tremendas, por problemas de enfermidades terríveis, né, acometido por muita dor, muito sofrimento, problemas na família, problemas materiais de toda a ordem. E certamente muitos crentes estão passando por um momento de dúvida. Quantos não estão agora neste momento pensando muitas vezes em abandonar a fé? Quantos não estão aí muitas vezes, né, abalados na sua fé, na sua confiança em Deus, porque simplesmente não estão vendo alguma coisa em que se pegar. Não estão com aquela fé firmada em Deus, né, estão buscando alguma coisa em que possa se agarrar. Neste momento, por exemplo, de pandemia, em que os irmãos estão grande parte dos irmãos estão isolados, né? Cada um nas suas casas, estão ali, né, só dependendo muitas vezes de uma palavra, uma mensagem ouvida pela internet muitas vezes, né, mas estão distantes do convívio da igreja. Então, quantos não estão passando por dificuldades? Quantos crentes não estão sentindo essa separação, né, esse distanciamento, que eles chamam de distanciamento social, né? Mas isso causa na igreja o quê? Um distanciamento espiritual, irmão. Isso traz um esvaziamento, porque está faltando, né, como o pastor falou, aquele calor espiritual, né, aquele convívio, aquela ligação, porque quando nós viemos à igreja, ao templo, né, nós nos comunicamos nossos problemas, aflições, pedimos oração, estamos aqui em comunhão com os irmãos, estamos ligados, estamos próximos e podemos comunicar os nossos problemas. E neste momento muitos estão afastados, estão distanciados, mas Deus é misericordioso, Ele é poderoso, mas infelizmente muitos não estão suportando, irmãos, o peso da tribulação, da dificuldade, da luta. Nós contamos aqui que nós passamos grandes dificuldades nesse período de pandemia, na nossa parentela, pessoas próximas a nós, né? Grande foi a luta, grande foi a dificuldade, e nós ficamos preocupados até de alguns sucumbirem na fé, porque a luta é grande, irmão, e nós somos o quê? Nós somos falhos, nós somos pó e cinza, somos carne, e sabemos, irmãos, que o homem, na sua natureza humana, tem uma tendência muito grande a passar por problemas psicológicos. Porque é quando a pressão é muito grande, quando o problema é muito grande, afeta, irmãos, o nosso psicológico. E nós temos que estar realmente apegados em Deus, firmados em Deus, aleluia. Imagine, irmãos, aquele povo, aquela situação naquela época, um povo que estava distante do seu povo, era uma parte da nação de Israel, né, pertenciam a Israel, mas estavam distantes da nação, não tinha ligação com a sua nação, estavam sozinhos ali, eram crentes novos, já estavam no segundo século da igreja, e estavam passando ali por um momento de separação, né, de distanciamento, estavam realmente passando por uma grande luta, uma grande tribulação, e é nesse momento, irmão, que o crente precisa buscar a Deus, que o crente precisa estar aos pés do Senhor, é no momento da luta que nós temos que buscar, mas infelizmente muitos acabam se afastando, acabam se acomodando, se entristecendo, se abatendo, quando deveria se levantar e buscar a Deus, aleluia. É nesse momento da luta, da dificuldade, que nós temos que buscar mais, é aí que nós temos que buscar realmente, mas infelizmente tem muitos que se fecham, tem muitos que, né, se colocam ali como sentindo que estivesse distante de Deus, e muitos pensam até que Deus não está vendo o seu problema, que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não está junto dele, aleluia, mas não espera o momento de Deus responder, o momento de Deus falar, irmãos. Existe um momento em que Deus não fala nada, existe um momento do silêncio de Deus, existe um momento que Deus fala conosco, Deus fala, né, através de profecias, através da palavra, mas tem um momento que Deus não fala nada, que Deus fica em silêncio, e é nesse momento que o crente tem que estar firmado na rocha, aleluia. É nesse momento que ele tem que estar firme realmente, porque se não estiver firmado, ele acaba desanimando, ele acaba se entristecendo, acaba se abatendo, e isso é uma coisa terrível, irmãos, aleluia. Só a misericórdia de Deus para nos guardar. E o que acontece, irmãos? Não sabemos, a Bíblia não mostra não diz, né, quem é o autor do livro de Hebreus. Eu sempre tinha para mim que era Paulo, né? Eu sempre via Paulo nesse escrito aqui, mas certamente nessa época, Paulo já não era mais vivo, né? Mas tudo aqui leva, né,
alguém certamente foi alguém muito influenciado por Paulo que escreveu esse livro. E provavelmente ele era um homem que devia ser um pastor. Ele estava preocupado com as ovelhas, estava preocupado com o seu rebanho, estava preocupado com o bem-estar espiritual daquele povo. Estava vendo que eles estavam desanimando, estavam entristecendo. E ele queria procurar o quê? Uma mensagem de encorajamento. Assim como nós fazemos sempre, irmãos, aqui na igreja, quando o pastor ou qualquer outro irmão está pregando, sempre existe uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor, não é uma palavra que levante, né, o crente, né, espiritualmente, que ele faça, né, se animar e se levantar na caminhada. Porque a nossa caminhada realmente era difícil. Não é? As lutas vêm, as lutas se levantam. Nós sabemos, irmãos, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Jesus mesmo falou isso. Então não adianta nós pensarmos, não é? Como havia um slogan aí de uma igreja, dizia, pare de sofrer. Você quando aceita Jesus, você não vai parar de sofrer. Você vai parar de sofrer nas mãos do diabo. Você não vai ser mais escravo de Satanás, mas o sofrimento virá, irmão, a luta virá. Agora você deixa de ser realmente um escravo do inimigo. Não vai mais sofrer a escravidão. E aquele povo, irmão, estava realmente nesse momento, né, querendo voltar atrás. Abandonar tudo, abandonar a fé, porque estava achando que não havia progresso. Isso é uma coisa terrível, é uma coisa tremenda. Foi aí que ele lembrou, né? O escritor lembrou, eu vou fazer uma comparação. Eu vou escrever uma carta para eles, vou mostrar para eles a realidade do que foi o povo de Israel, né, e o que é agora a salvação em Jesus Cristo. Eu vou falar para ele, mostrar para ele, comparar a realidade da vida, né, em Jesus, né, da graça, e a vida que era na lei. A Bíblia diz que ninguém conseguia cumprir a lei, irmão. Então a lei não era algo para a salvação. A lei era um jugo pesado, era difícil. E agora por que vai voltar? Até nos dias de hoje, existem pessoas que querem viver, né, na lei de Moisés. Existe pessoas que pregam no dia de hoje que nós temos que viver na lei. Imagine, irmãos, como é que vamos viver na lei? Se não existe nenhum templo para se fazer os sacrifícios, se for fazer, realmente, quem quiser viver na lei, vai fazer todo o sacrifício, tudo que fazia, todos os rituais, tem que cumprir toda a lei. A Bíblia diz que se a pessoa não cumprisse um só mandamento da lei, ele era culpado de toda a lei, né? Estava errando em toda a lei. Então, como é que hoje nós podemos cumprir? Como podemos viver na lei? Não existe essa condição. Isso é um erro, isso é um engano muito grave. Nós estamos no tempo da graça, irmão. Jesus Cristo veio para nos trazer a graça, e nós temos que viver na graça de Jesus Cristo, aleluia. Hoje, não dependemos mais de coisas materiais para acreditar no Senhor. Nós temos que acreditar que Ele está conosco em todo momento, que Ele está aqui nesta noite, aleluia, ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa petição, ouvindo o nosso clamor, que Ele está no lado do nosso irmão que está ouvindo pela internet, Ele está ouvindo a oração daquele que está no hospital, aleluia. Ele está conosco, irmão, em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Por isso que nós temos que ter uma vida realmente de santidade. Porque onde quer que o crente esteja, Deus está ao lado dele. Aleluia. Era diferente. A lei era totalmente diferente. A lei dependia de um sacerdote para estar intercedendo pelo povo. O povo não tinha acesso a Deus. E hoje nós temos um acesso direto a Deus. Aleluia. Nós podemos orar de qualquer lugar. Mas naquela época tinha que ser direcionado, a adoração tinha que ser onde? No templo. Tinha que ir lá no templo para adorar. E hoje não tem mais templo. Então nós hoje somos, na verdade, nós somos o templo de Deus, aleluia. Nós somos a igreja, nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus e Ele habita em nossos corações, aleluia. Essa é a verdadeira morada de Deus, nós somos a morada de Deus, aleluia. E aqui até o escritor, ele comparou, né, Moisés com uma morada, como uma casa. Diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Ele estava escrevendo aos hebreus. Moisés foi fiel, ele está dizendo. Ele foi fiel realmente, porque ele cumpriu aquilo que Deus determinou para ele. Aquilo que Deus, né, entregou nas mãos de Moisés, Deus propôs a Moisés. No início, ele queria pular fora. Ele não quis fazer. Ele queria correr daquele compromisso. Quando Deus falou para ele que você vai lá para tirar o meu povo do Egito, ele falou, não, Senhor, eu não tenho essa condição. Eu não vou falar com o faraó. Mas quem melhor do que Moisés para falar a faraó, se ele já tinha vivido lá dentro do palácio? Ninguém melhor do que ele. Mas ele se considerava o quê? Incapaz. Ele se considerava sem condições, irmãos. Aleluia. E realmente nós não temos condição. Quando nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, né, quando o pastor nos chama, nos convida para a oportunidade para pregar, nós logicamente achamos do quê? Nós não temos essa condição, só a misericórdia de Deus.
porque a palavra realmente é dele, não é? Nós somos instrumento, nós somos servos, nós estamos aqui como instrumento de Deus, mas não temos a capacidade. É Ele quem dá a capacidade, é Ele quem capacita. E Ele ia preparar Moisés para essa tarefa. E a tarefa ia ser realmente muito espinhosa. E ele tentou correr, ele tentou pular fora. Não é? Eu não vou querer entrar nessa fria. Isso vai ser muito difícil. E realmente foi uma tarefa muito espinhosa. Nós vemos a dificuldade tão grande, né, que Moisés teve para tirar, primeiramente, para convencer aquele povo de que ele tinha sido enviado por Deus. E quando as pragas foram lançadas, irmãos, lembram? Né? Quando as pragas vinham, o povo vinha e reclamava com Moisés. Mas que história, se Deus te mandou, como é que você vai falar com o faraó e a coisa só piora para nós? Só está piorando, só está piorando. Como é que Deus te enviou se não tem melhorado nada? Porque, irmãos, nós somos o quê? Nossa natureza é o quê? É imediatista. Nós temos uma natureza imediatista. Nós queremos ver logo o resultado da coisa. Nós queremos orar e queremos a resposta logo em seguida. Não é assim? A nossa vida não é assim? Todo mundo quer uma resposta rápida. Quando nós fazemos toda a petição nossa, tudo que nós fazemos, queremos logo o resultado. Ficamos ansiosos. E não é diferente na vida espiritual. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós queremos que Deus responda rapidamente. Primeiramente porque é a nossa vontade. É alguma coisa boa para nós, é uma bênção, ou material, ou espiritual, mas nós queremos aquilo rapidamente. Mas muitas vezes Deus não quer mandar, Deus não quer autorizar. Muitas vezes Deus não quer responder, e é aí que começa o problema. Nós queremos uma resposta rápida e Deus não quer dar uma resposta rápida. Não é a hora, não é o momento, não é o tempo de Deus. Aleluia. E nós ficamos o que? Angustiados. Nós queremos, né, ajudar Deus, queremos dar um empurrãozinho, queremos, né, abrir, né, a porta para facilitar os caminhos, queremos ajudar Deus a resolver o problema, e nós só pioramos, nós só complicamos, mas não queremos esperar na vontade, na direção e na misericórdia de Deus. Aleluia. Nós temos que nos colocar, irmão, no lugar que Deus quer que nós estejamos. Vamos esperar em Deus, vamos esperar na sua misericórdia. Aleluia. Se o irmão está passando por uma dificuldade, se o irmão está passando por uma luta, espere em Deus. Aleluia. Não tente resolver pelos seus meios, peça direção a Deus. Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer, porque Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que é impossível para nós, temos que deixar para Deus fazermos. Não podemos tomar a frente de Deus, temos que esperar nele, esperar por ele. E no momento certo, Ele vai dar a vitória, Ele vai dar a resposta, Ele vai enviar a solução para o problema. Aleluia. Glórias a Deus. Então este povo, irmãos, estava passando por isso naquele momento. Uma grande dificuldade, uma grande luta. Estavam sendo perseguidos. Onde o povo judeu, ele se colocava, sempre havia uma perseguição, sempre houve. Em toda a história do povo, sempre houve perseguição para este povo. Então eles estavam passando por uma luta, uma dificuldade. E queriam uma resposta, e a resposta não vinha. E eles estavam querendo desistir, querendo desanimar. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor, não é digno dele, não é digno desta obra. Por quê? Porque quando a pessoa vai arar a terra, irmãos, não é fácil. Não sei se todos os irmãos conhecem o arado, principalmente aquele arado que era puxado por bois. É grande dificuldade, com um trator é muito fácil, não é? Mas aquele puxado por boi, irmão, é muito difícil. Ainda mais uma terra dura, uma terra de grandes torrões, não é? Uma terra muito ressecada, é terrível. E é desanimador realmente. Então quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a tendência é o quê? É o crente querer desanimar, querer se entristecer, querer se abater. Mas ele tem que confiar, ele tem que buscar em Deus, que é poderoso para dar a vitória, irmãos. Aleluia. Não tem jeito. Não tem jeito, nós queremos resolver os problemas. Nós estamos passando por problema, vamos passando hoje, Deus vai dar vitória, vamos passar por outro amanhã. Virá outro problema, virá outra luta, virá outra dificuldade. Mas Deus está sempre conosco para nos dar a vitória, aleluia. O crente tem que ter essa certeza. Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a resposta, Deus vai resolver o problema. E eu fico imaginando, irmãos, nós podemos dizer, é muito fácil, né, nós falarmos da falha dos outros, né, daqueles que erraram, apontar o erro dos outros. Mas é difícil nós vivermos o problema, estarmos dentro do problema, estarmos ali passando por aquela tribulação, aquela dificuldade. E assim foi isso. Ele comparou, né, que aquele povo, né, que passou, né, que no passado, os ancestrais deles, né, que passaram por dificuldades e desanimaram e voltaram atrás, eles sofreram.
Aí o escritor começou a lembrar o que aconteceu no passado, a história, né, de desânimo, a história de negligência, de falta de fé, de falta de coragem, de falta de ânimo. O resultado que foi um resultado desastroso, irmão. Ele lembrou isso. Nós vemos, por exemplo, nos versículos do capítulo 3, versículos 8 e 9, não endureçais o vosso coração. Irmãos, existe um grande perigo de quando a luta vem, o crente ter o seu coração endurecido, ter o seu coração, né, virando uma pedra. Por quê? Porque a dificuldade é grande e ele não consegue sair daquele problema. Então, a tendência do coração do crente é o quê? É endurecer, é virar uma pedra. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, por causa da falta de confiança, de perseverança. Então, é um perigo muito grande. Quando o povo, ele passar por dificuldade, nós vemos ali quando uma lembrança que ele falou sobre as provocações de Israel. Foram várias passagens em que Israel ele se revoltou contra Deus, ele se rebelou contra Deus, mas duas passagens foram mais marcantes, foram mais memoráveis. A primeira foi quando eles construíram aquele bezerro de ouro. Quando Moisés estava no monte, né, recebendo lá as tábuas da lei, e ele passando 40 dias, 40 noites lá no monte, e o povo, não vendo, né, o resultado, não sabendo o que tinha acontecido, achando até que Moisés tinha morrido, eles já queriam voltar para o Egito. Eles não estavam preocupados em ir em frente, né, na direção da terra prometida, não. Eles estavam querendo voltar para o Egito. Então, foi grande a dificuldade para tirar o povo de Israel do Egito. Mas a dificuldade maior foi para tirar o Egito do coração do povo, irmão. O povo não queria tirar o Egito do seu coração. Estavam agarrados naquilo. Por quê? Porque lá eles tinham aquelas panelas de carne, como eles diziam, né? Lá eles tinham mais fartura, apesar de serem escravos. Eles preferiam ser escravos, né? Ter a certeza, ter um lugar para ser enterrado, como eles falaram, né? Ter um lugar para ter uma sepultura digna, mas viver na escravidão. Assim é, irmãos, acontece também nos dias de hoje. Tem muito crente que está desanimado, tem muito crente que está perdendo o ânimo, mas está olhando para trás, está querendo voltar, né, lá para o Egito, que é o mundo. Por quê? Porque ele está achando que com Deus não está tendo progresso, mas no mundo ele tinha isso, ele tinha aquilo. Isso sempre quando eu vejo uma passagem dessa, eu me lembro de um jovem, né, que passou por isso, da própria mãe, né, reclamar com ele. Quando você estava no tráfico, nós tínhamos fartura em casa. Agora que você está na igreja, nós passamos dificuldades. Olha, irmão, que comparação horrível. Como é que uma mãe pode ter um pensamento desse? E crente, serva de Deus. Como pode pensar dessa maneira? Será que no pecado, o crente, ainda que tenha muito dinheiro, no pecado ele vai estar melhor do que ele estando na presença de Deus? De maneira alguma, irmão. O importante o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada, não é nada. Não adianta a riqueza sem Deus. É melhor ter a dificuldade, né, ter aquele pão cotidiano ali, né, contadinho direitinho, do que ter uma fartura longe de Deus. Porque não existe, o principal da nossa vida não é aqui na terra, é depois dessa vida na terra. Mas tem pessoas que estão preocupadas justamente com aqui, com agora, né, e deixa, né, e muitas vezes abandona os caminhos do Senhor, porque não suporta a dificuldade, não suporta a luta. E assim foi Israel, irmão. Uma coisa terrível, uma coisa tremenda. E eles, podemos até ler essa passagem. Uma coisa tremenda, irmãos. Eles diziam, né, quando eles construíram aquele bezerro. Então, diz aqui no versículo 7 do capítulo 32 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Vê, irmãos, que coisa terrível. O povo afirmar uma coisa dessa. Eles mesmos construíram aquele bezerro, fizeram com as mãos dele, né, com o ouro que tinha, né, entre eles mesmos. E agora eles aclamam aquilo ali como um Deus.
e colocam aquilo como Deus, o Deus que te tiraram da terra do Egito, irmãos. Que coisa absurda, uma coisa impensável. Como pode uma pessoa imaginar uma coisa dessa? Eu faço um ídolo, né? E vou dizer que esse ídolo fez alguma coisa por mim. Eu mesmo construí esse ídolo. Como é que eu posso dizer que esse ídolo fez alguma coisa por mim, se eu fui que construí esse ídolo? O que ele pode fazer por mim? Isso é uma cegueira espiritual tão grande, irmão, tremenda, terrível. Mostra que aquele povo estava realmente com o coração no Egito. Não tinha entendido ainda a vontade de Deus. Por quê? Porque no Egito tinha muitos ídolos. Lá estavam acostumados a ver os ídolos, né? Aqueles ídolos que eles adoravam lá, talvez muitos adorassem também, junto com os egípcios, aqueles ídolos. Então o povo estava com o coração na idolatria. Tanto é que a cegueira era tanta que eles conseguem construir um ídolo e dizer que esse ídolo fez alguma coisa por ele, irmãos. Só a misericórdia de Deus. Imagine a irritação de Deus para com o povo. É por isso que Deus queria exterminar aquele povo. Deus queria acabar com o povo naquela hora, naquele momento, não é? Mas Moisés intercedeu por ele. Porque Deus disse o seguinte: a minha glória eu não darei a ninguém. Não vou dividir a minha glória com ninguém. Então a glória de Deus estava sendo dividida com quem? Com um bezerro de ouro, com uma imagem de escultura, irmãos. Não podia ser um desaforo maior para Deus do que esse. Uma abominação terrível. Ao próprio povo de Deus construir um ídolo e dizer que aquele ídolo tirou eles da terra do Egito. Vocês viram lá os milagres que Deus fez? Coisa tremenda. A travessia do mar. Um milagre tremendo. Onde estava esse bezerro quando eles atravessavam o mar? E pode afirmar uma coisa dessa, uma coisa absurda. Então, irmãos, vamos ver como a loucura do homem, aonde chega a loucura do homem, a que ponto chega a loucura do ser humano, acreditar numa coisa dessa, uma coisa absurda. E a segunda passagem também que trouxe uma grande irritação para com Deus, né, de todas as tentações, que eu acho que foi a pior de todas, foi a questão dos espias. Ele lembra que, justamente quando ele fala aqui, no capítulo 3, ele fala justamente sobre isso, sobre os espias. Quando ele fala, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando ele fala que tudo que foi feito, né, por Deus, né, quando ele fala, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Ou seja, quando eles voltaram, né, de espiar a terra e começaram a inflamar o povo contra, né, a entrada, dizendo que não tinha condições, que Deus não teria condições de colocar aquele povo na terra lá de Canaã. Então isso trouxe o quê? Uma revolta no povo. Tanto é que eles queriam até linchar. Quando Josué e Caleb disseram que eles tinham condição, não podemos entrar, nós podemos chegar lá. Deus vai nos dar a vitória, vamos ter ânimo. Mas mesmo assim, irmãos, o povo não quis ouvir. E eles se rebelaram contra Deus. Deus tinha levado o povo até ali, estavam para entrar na terra. Então Deus falou para eles, vocês não vão entrar no meu repouso. Vocês não vão entrar. Vocês vão agora morrer aqui nesse deserto. E Deus fez eles caminharem ali 40 anos, rodando no deserto, até que todos aqueles que saíram com mais de 20 anos, morressem ali. Para os irmãos verem a condição daquele povo, de tanto que eles irritaram a Deus com a sua incoerência, com a sua incredulidade, não confiaram em Deus, não acreditaram que Deus era poderoso para colocá-los naquela terra. Uma coisa terrível, olharam para a dificuldade, olharam para os gigantes, olharam para, né, para os vales, né, as cidades fortificadas, né, e os gigantes que existem nessa cidade. Nós não vamos conseguir. Olharam para a luta, irmãos. Então Deus não quer isso de nós, Deus não espera isso de nós. Ele quer que nós creiamos que Ele é poderoso para nos dar a vitória, irmãos. Aleluia. Se Ele prometeu, né, que ia colocar aquele povo naquela terra, Ele iria fazer, irmão. Ele tinha condição para isso, Ele tinha poder para isso. E se Ele prometeu para nós que vai nos levar para o céu para morar com Ele, Ele vai fazer isso, irmão. Aleluia. Nós temos que esperar, não podemos olhar para a dificuldade, olhar para a luta, desanimar. Não, eu vou deixar tudo. Tem muito crente que quando vem a luta, né, quer entregar o cartão de membro, não quero mais ser crente. Eu não aguento mais essa luta, eu vou deixar tudo, eu vou para o mundo. Irmão, será que Deus não tem condição de resolver um problema nosso, por menor que seja? Deus, Ele prometeu, porque a Bíblia diz que fiel é o que prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer, Ele é todo poderoso. Mas nós não podemos ter dúvida em nosso coração. Não podemos deixar que a dúvida entre no nosso coração. Nós temos que crer realmente de uma forma incondicional. Nós temos que acreditar em Deus, que Ele é poderoso. Então, assim como aconteceu, irmãos, no passado, assim como aconteceu com esse povo aqui, o hebreu, né, aconteceu com o povo de Israel,
pode acontecer também conosco nos dias de hoje. Nós podemos também voltar atrás. Será que nós estamos também, irmãos, com o coração muitas vezes olhando lá para o mundo, olhando para o Egito? Nosso Egito aqui é o mundo, do pecado, das facilidades que o mundo oferece. E quantos crentes, irmãos, estão aí realmente com o coração no mundo? Estão servindo a Deus, louvando a Deus, né? Mas o coração, na verdade, está lá no mundo. Está no mundo, não consegue deixar, não consegue abandonar aquilo. É como o povo de Israel não conseguia tirar o coração, o Egito do seu coração. Estava arraigado, estava ligado nele. Eles passaram 430 anos no Egito. Então, certamente, eles estavam acostumados com aquilo, com todo o sistema de vida que havia lá no Egito. E nós sabemos, irmãos, que o Egito representa o quê? O mundo. O Egito representa o mundo para nós. E quando o crente está realmente com o coração no mundo, não tem jeito. Deus não aceita um coração dividido. Deus não divide a nossa adoração, né, com ninguém. Nós temos que servir a Deus de uma forma incondicional. Nós temos que ter o nosso coração voltado para Deus inteiramente. Aleluia. Todo o nosso espírito e alma e corpo tem que estar voltado para a adoração do Senhor. Aleluia. Ele quer a nossa vida, irmão. Ele nos quer por completo. Ele não quer que nos dividindo. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Você vai agradar um e vai entristecer a outro. Não tem como você agradar a dois senhores, não pode. A Bíblia diz que não pode servir a Deus e a mamon. Não pode servir a Deus e a riqueza. Então, se o coração do crente está realmente dividido, a tendência dele realmente, irmãos, é se desviar, é se afastar, é fazer como o povo de Israel. Abandonar tudo, querer voltar para trás, lembrando sempre do que ele deixou. É muito perigoso, irmãos, quando muitas vezes o crente às vezes fica lembrando, né, dando um testemunho às vezes, contando o que ele fazia no mundo. Eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Isso carrega um certo perigo. Por quê? Porque ele fica lembrando, ele fica mantendo na memória, né, aquilo que ele fazia no passado. A Bíblia diz que o nosso passado Deus esquece. Quando nós aceitamos a Jesus, nosso pecado, o nosso passado é esquecido, é lançado no mar do esquecimento. E nós temos que esquecer também, deixar para trás. Quando o povo atravessou ali o mar, né, o mar vermelho, ele tinha que ter esquecido o Egito, irmão. O Egito tinha que ter ficado para trás. O esquecimento, esqueceu, acabou. Uma nova realidade agora, nós somos um povo de Deus. Nós somos um povo que vamos agora para uma terra melhor. Nós vamos uma terra para sermos livres, para sermos abençoados ali. Temos a nossa, né, a decisão do nosso destino, nós vamos fazer tudo. Mas eles queriam voltar para a escravidão. Então, voltar para o mundo, irmão, é voltar para a escravidão. É voltar para as garras de Satanás, estaria à mercê, à disposição do inimigo de nossas almas. E Deus não quer isso. Ele quer que nós sejamos livres. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E nós temos que ficar atentos, irmão, para não deixar ser enredado novamente com o mundo. O mundo está aí à nossa volta, ao nosso redor. Ele está aí para nos tragar, para nos enredar, para nos enganar, para nos acorrentar, para nos prender. E isso é um perigo muito grande. O crente tem que estar vigilante, irmão, porque o inimigo ele vai sempre procurar colocar o quê? Dificuldades, colocar o quê? Barreiras, colocar o quê? Obstáculos, colocar o quê? Tropeço na vida do crente para que ele caia. Isso é uma realidade. Nós temos que estar apegados em Jesus. Nós temos que crer que Jesus Cristo ele é superior a tudo que existe no mundo. Ele é superior aos nossos problemas, às nossas dificuldades, às nossas limitações. Aleluia. Nós temos que crer que Ele é maior do que tudo. Ele é poderoso para nos dar a vitória sobre toda a dificuldade, sobre todo o problema. Não podemos permitir, irmãos, que isso venha tomar conta do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Né? Porque Ele é, né, a porta de entrada de tudo que vem na nossa vida. Ou seja, o coração representa o quê? Os sentimentos. O sentimento. Tudo que nós sentimos, ele vem para nós. Os sentimentos vêm para o nosso, como se fosse, pelo coração. Então nós temos que guardar esta porta. Nós temos que vigiar nesta porta, para que não venha entrar aquilo que não deve, irmãos. Aquilo que venha minar a nossa fé, venha tirar de nós a atenção, né? Aquele cuidado devido nós temos que ter com a nossa fé diante de Jesus Cristo, servindo ao Senhor. Aleluia. A luta é grande, irmão, a dificuldade é grande. Mas nós temos que estar aqui unidos, em oração, orando uns pelos outros, buscando sempre o quê? A edificação do corpo. Era isso que o escritor dos Hebreus estava procurando. Querendo que os crentes crescessem na fé, busquem a Deus, cresçam, não sejam inconstantes, não sejam meninos. Paulo falava muito isso.
não sendo inconstante, né? Alimentando somente com leite, não pode ter um alimento mais forte. Por quê? Porque não tem firmeza, não cresce. A nossa fé tem que ser exercitada, irmão. O crente tem que ter experiências com Deus. Se o crente não quer fazer nada, logicamente, ele não vai exercitar a sua fé, ele não vai crescer, não vai ter musculatura. E aí, quando vem a dificuldade, o crente não está preparado. Esse é o grande problema. O crente tem que estar, irmãos, preparado para a luta. Não vai se preparar na luta, ele tem que estar preparado para a luta. Quando a luta chega, ele tem que estar fortalecido. É como hoje, não, o que está sendo recomendado hoje, tomar vitamina, tomar suco, então é isso e aquilo, se preparar para que quando chegar, né, quando o vírus vier, você está com o seu corpo aqui, fortalecido. Mas depois que entrar, fica difícil. Né? Depois que a doença se abate, aí você vai lutar contra a doença. É muito mais difícil. Mas se você está fortificado, está fortalecido, aleluia, então quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem a enfermidade, o teu corpo resiste, aleluia, ele está preparado para aquilo. E isso acontece com o crente. Se o crente não estiver preparado, quando vier a dificuldade, ele não vai suportar. Não vai suportar, por quê? Não tem estrutura espiritual, não está preparado, não está alicerçado. Para isso existe aquela parábola, né, da casa construída na areia e a casa construída na rocha. Essa é a diferença. O que aconteceu? Quando veio a dificuldade, quando veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, aquela casa que estava alicerçada na areia, ela não resistiu. Por quê? Porque não tinha uma estrutura que suportasse o vento, suportasse a dificuldade, e ela foi embora, ela ruiu, ela desabou. Mas aquela casa que estava edificada na rocha, a Bíblia diz que ela resistiu à chuva, à tempestade, à dificuldade, porque ela estava alicerçada, ela estava firmada, aleluia. Assim é a vida do crente, irmão. Se o crente não estiver alicerçado, ele não suporta a luta, não tem jeito. Então nós temos que nos preparar antes, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, né? Quando nós estamos bem, com saúde, vamos nos preparar para o momento da dificuldade, vamos nos preparar para a tempestade, porque a tempestade vai vir, irmão. Virá sempre. Vai passar, a tempestade está vindo agora, vai vir outra depois, irmão. E quem sabe virá uma outra pior. Então o crente tem que estar alicerçado, tem que estar estruturado, para que quando o vento bater, ele seja igual a palmeira, né? Pode até envergar um pouquinho, mas ele volta para a posição, aleluia, está sempre de pé, porque ele está estruturado na palavra de Deus, firmado, porque a sua fé foi edificada, porque ele trabalhou para isso, ele buscou para isso, ele se preparou para isso. Não é no momento da dificuldade, quando vem a luta, cadê a estrutura? Aí vai correr atrás, vai tentar se preparar, não consegue, aí já caiu, já foi embora, não teve jeito. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós, que nós possamos verdadeiramente estar preparados, possamos estar vendo esses exemplos aqui da Bíblia, daqueles que falharam, que é para nós não falharmos também, para que nós viemos nos preparar, para que quando nós viermos passar pela dificuldade, possamos suportar. Nós estamos vendo aqui, se os hebreus ali passaram, né, não estavam resistindo, nós queremos resistir, em nome de Jesus. Vamos buscar de Deus a preparação, vamos buscar de Deus, né, a edificação, principalmente na oração e na palavra de Deus. Amém, irmão? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente nos edificar. Só a misericórdia de Deus para nos guardar. Nós realmente não temos poder para isso, mas Ele é poderoso para nos guardar e nos preparar para estarmos de pé diante da dificuldade, em nome de Jesus. Amém.